Palmas pro Anderson aqui. Me fala um pouquinho, de 0 a 10, quando você vai falar em público assim, qual que é o nível de desconforto? 11. Nossa. Então esse vai ser legal mesmo. Vamos melhorar isso agora? Beleza. Posso te incomodar um pouquinho? Talvez uma das últimas vezes onde você vai sentir esse incômodo, ou pelo menos vai ficar muito melhor daqui pra frente. Dá uma olhada aqui assim, acompanha o meu dedo. Isso, vai acompanhando o meu dedo. Isso. Imagina você falando em público agora. Imagina você falando em público, isso, imagina que tem 50 pessoas te ouvindo agora, 50 pessoas, agora 100 pessoas, e você está falando. Tem gente que está rindo lá na plateia ainda, olha, você está falando, imagina você falando em público. Tem gente que não está gostando do que você está falando, mas tem gente que está gostando também. Olha lá, olha para a plateia, agora tem 1000 pessoas te ouvindo, 2000 pessoas te ouvindo. Você está numa plateia, agora você está dando uma palestra, imagina você está dando uma palestra, você está falando em público, e você está falando em público, e muita gente ouvindo. Agora você sobe no palco, um monte de gente olhando para você, isso, um monte de gente olhando para você, você está falando em público, durma, mais relaxado, mais, quanto mais eu falo, mais relaxado, isso. Muito bem. Isso. Olha que interessante. Lembra que o medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento? De 0 a 10. Quanto que é o nível de desconforto quando você se imagina falando em público? Agora. Sendo bem sincero. 7. Olha que maluco isso. Ele é exposto ao pior medo dele e ele diminui o nível de desconforto em relação àquilo. E agora, Anderson? Inclusive, muita gente coloca o medo de falar em público. Estatisticamente, eles falam que é pior do que o medo da morte na maioria das pessoas. 7, Anderson. Você pode fazer melhor da próxima vez? Beleza. Olhos abertos. Dá uma olhada aqui pro meu dedo. Isso. Acompanha aqui. Isso. Agora você pode fazer melhor dessa vez. Imagine falando em público agora. Imagina você falando em público. Isso. Você está falando em público, tem um monte de gente ouvindo. Olha você falando em público. Isso. E o que você tem para falar é único. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas você está falando. E olha a sua confiança. Olha como você está falando em público. Imagina você entrando no palco. Imagina você entrando no palco. Tudo que pode acontecer quando você está falando em público. Isso acompanha. Você está falando em público. Isso. Muito bem. Você está falando em público e muita gente. 1000 pessoas. 5000 pessoas agora. 5000 pessoas. Você está entrando e tem 5000 pessoas te ouvindo. Olha você falando em público agora. Imagina você falando em público. Isso, durma. Mais relaxado. Mais e mais. Isso. Muito bem. Anderson, de 0 a 10, qual que é o nível de desconforto? 2. Palmas pro Anderson. Muito legal, não é? Agora, pode abrir os olhos, sentindo muito bem. Anderson, dessa vez vai ser extraordinário, para deixar esse negócio para trás e uma nova vida. Posso contar com você? Então é um momento muito bom da sua vida, um momento muito especial da sua vida, assim, um momento que você fala assim, cara, esse dia eu lembro que foi um dia feliz para mim. O nascimento do meu filho. O nascimento do seu filho, do Miguel. Você lembra do Miguel, do nascimento do Miguel? O sorriso do Miguel, o Miguel é uma pessoa extraordinária para você, especial para você. Você ama muito o Miguel, não? Você tem muito amor. Pensa um momento assim, o nascimento do seu filho, quando você pegou o seu filho no colo. Você lembra disso? Lembra como você estava bem, pegando seu filho no colo e se sentindo bem? Imagina você dando um abraço nele, todo o amor que você tem pelo Miguel, você consegue imaginar isso? Amplifica isso 2 vezes mais agora, todo esse amor, tudo isso que você sente pelo Miguel. Isso muito bem, puxa o ar, durma, mais relaxado, mais e mais profundo, isso muito bem, mais e mais. Isso. E agora toda vez que você tentar procurar aquele desconforto ao falar em público, você vai lembrar do nascimento do Miguel. Todas as vezes que você tentar procurar qualquer desconforto ao falar em público, vai vir um sorriso do Miguel instantaneamente no seu subconsciente. Instantaneamente você vai lembrar do nascimento do seu filho. Lembra de todo o amor que você sente pelo seu filho? Isso, e começa a imaginar aquele sentimento de isso, tudo que você sentiu quando seu filho nasceu. Pensa, dá um nome para esse sentimento. Qual é o nome desse sentimento? Alegria. Alegria. Pensa nessa alegria. E traz essa alegria mais forte. Traz essa alegria mais forte. Isso, muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3. E todas as vezes que você tentar procurar o desconforto ao falar em público, mais vai vir a alegria do nascimento do seu filho. 1, vai sentindo a alegria crescendo dentro de você. Vai crescendo dentro de você mais e mais, Anderson. 2, faz um gesto agora para te lembrar essa alegria. Faz um gesto. Esse gesto, o nascimento do seu filho, ancora ele aí. Faz essa âncora. Essa âncora é sua. Esse gesto, o nascimento do seu filho, empodera você, o nascimento do seu filho, e mais alegria, dobra a alegria agora, e 3, mais alegria, sente alegria em todo o seu corpo, cresce ela mais forte, a alegria toma conta de todo o seu corpo, e quanto mais você tentar procurar o desconforto, mais vem a alegria dentro de você. Isso, muito bem, Anderson. Fica impossível, com essa alegria, dessa forma, qualquer desconforto. Quanto mais tenta procurar, menos acha. Isso. Puxa o ar, pode soltar a âncora.
e se sentindo confiante e bem. Anderson, abre os olhos. Olha aqui. Isso. Imagina você falando em público agora. Imagina você falando aqui em público. Imagina você falando em qualquer lugar em público. Imagina você se comunicando em público agora. Tem muita gente ouvindo. Imagina você se comunicando agora. E tenta procurar o medo. Tenta procurar o desconforto. Quanto mais tenta, mais você se lembra da alegria. Tenta procurar com força. Tenta procurar com força o seu medo de falar em público. Faz força, tenta procurar e quanto mais tenta, menos você encontra. Mais você lembra da alegria do seu filho. Tenta procurar e lembra da alegria do seu filho. Isso, lembra da alegria que seu filho te traz, o nascimento do seu filho. Tenta procurar com força. Isso, faz força, tenta procurar e quanto mais tenta, menos acha. Isso, isso, tenta procurar, durma, mais e mais relaxado, mais e mais. Isso, muito bem, muito bem. De 0 a 10, tenta procurar com força o desconforto de falar em público. Quanto que ele está? Quanto mais tenta, mais você lembra do nascimento do seu filho, não é? Da alegria, não é? Dá uma nota de 0 a 10. 0. Palmas para ele. É bom pra caramba, né? O mérito é seu. O seu filho também fez isso. Agradece o Miguel. Fala, obrigado, Miguel. Olha que legal. Palmas para ele mais uma vez. Fazer um transformacional. O transformacional. E agora, faz a âncora e sente aquela alegria crescendo de novo. Você consegue sentir? Consegue? Bom pra caramba, não é? Agora, o que você trabalha, Anderson? Trabalho na área de logística há 12 anos. Sempre procurei dar o meu melhor. Trabalhei 9 anos na Coca-Cola. A cada 2 anos eu fui promovido. Nunca fiz só o que me pediam. Sempre procurei dar 130%. Sempre o meu melhor. E sempre fui elogiado. E sempre procuro fazer o meu melhor. Não para benefício próprio, para poder ajudar os outros também. Parabéns, Anderson. Parabéns. Palmas para ele. Como você se sentiu falando aqui com essa âncora? O que você tem para compartilhar dessa decisão que você tomou? Ou para o Miguel também, para o pessoal aqui? Bom, o Miguel me ajudou muito, claro. Bom, agora eu me sinto bem, meu rosto não está pegando fogo, minha mão não está tremendo. Estou bem, estou me sentindo bem falando. Legal, mérito seu. Parabéns para você.